Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pelo Senapev. Como nós precisamos de uma escola como essa. Todos nós aqui queremos servir-te, Senhor. E o nosso desejo é servir-te melhor. Em tudo, agradar-te em tudo, Senhor. Ser de bênção. Obrigado, Senhor, por uma oportunidade mais que Tu nos dá de estar nesse seminário com o pastor Gesiel. Estamos crescendo, buscando a perfeição, ser de bênção ainda maior para o Teu reino. Fala nessa noite, usa o Teu servo, Senhor, com as nossas fraquezas, limitações, mas o Teu Espírito sabe como alcançar a toda a vida aqui presente, a cada coração. Não nos deixa sair daqui como entramos, Senhor. Queremos algo novo, queremos ser transformados, melhorados. A Tua palavra fará isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Vou aproveitar que você estiver e vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Jonas, o pregador, profeta e a palavra profética. Hoje já escutamos o pastor Gesiel falando sobre o pregador como profeta, e nós vamos continuar. Amém. Livro de Jonas. E eu espero que todos tenham recebido um roteiro. Todos receberam? Se alguém tem, levanta a mão. Se não tem, levanta a mão. Porque foi dado um roteiro para todos vocês, para o máximo possível a ganhar muitas coisas também. Muitas coisas já estão aí. Tudo, na verdade, eu acho que tudo já está aí. Para facilitar. Quantos estão felizes de estar aqui? Eu não sou o único. Uma vez mais quero agradecer e agora quero estender também meu agradecimento ao pastor Gesiel por oportunidade singular de estar ministrando nesse Senapev. Eu sempre venho aqui para aprender. Aqui para estar aos pés, sempre venho aqui para estar aos pés dele, aprendendo com quem tem tanto para nos dar, o príncipe dos pregadores, nos dá oportunidade, que sempre nos dá oportunidade também de alguma coisa. E eu louvo essa oportunidade que também o Gesiel tem muito que Pastor Gesiel tem muito que a ver com isso. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, esse privilégio de poder estar aqui nesse lugar, ministrando. Louvo a Deus por cada um de vocês que vieram, que apoiaram o pastor Gesiel, estando aqui, pagando, contribuindo. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu esforço, toda a caravana ali. Quantos vieram da Califórnia? Deixa eu ver outra vez. Olha só, quase diria que somos a maioria. Aleluia. Eu não vou dizer porque eu também vim de... Então, glórias a Deus, todos da Califórnia, amém? Eu ia introduzir a minha esposa, mas ela não chegou ainda. Muito bem. A mulher mais linda que vocês verem passando por aqui é ela mesma. Não tem... Glórias a Deus. Meu filho já ministrou aqui. Pastor Isaac, um obreiro nosso lá, meu co-pastor, uma benção na nossa igreja. Aproveita, igreja, canta, prega, aproveita, convide ele para ministrar na igreja de vocês. Ele faz tudo, até tira oferta se quiser. E como eu apresentei ele ontem dizendo que ele era um pastor, alguns já desanimaram, pensaram que era casado, está solteiro.
Só para avisar aí. E Deus pode fazer milagres nesse Senapev e ele já saiu comprometido também. Eu tenho uma filha e um filho. A minha filha casou com um descendente de mexicano e a mãe dele está orando, Senhor, que meu filho case com uma brasileira. Pode ser que seja aqui. Olha, Pastor Sérgio, você pode marcar a nossa história. Imagina se foi aqui que aconteceu o milagre. Já encontraram o livro de Jonas? Eu dei tempo suficiente. Estou contente de ver alguns. Gesimiel, meu amigo, pastor Gesimiel Moisés, meu irmão. Que trabalho excelente ele está fazendo na coordenação. Trabalho excelente, Moisés. Deus te abençoe. Ele assumiu uma responsabilidade grande, tão grande, da presidência do Senapev. Ele está fazendo um trabalho espetacular. Finalmente tivemos um Senapev aqui que já começou com a casa cheia, com nível. Deus te abençoe. Eu sei que agora é decolando, já pegou o impulso, ninguém segura mais. Estou contente de ver alguns amigos, o pastor Ezequias, que foi meu companheiro lá na Califórnia por tantos anos. Que bênção, chegou tê-lo aqui hoje, que bênção, chegou. Amém. Glórias a Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, vamos ler só 3 versículos, ainda que nós vamos ministrar dentro de todo o livro de Jonas. Diz assim a santa palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou e desceu a passagem, e desceu para dentro dele, com eles para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fala, Senhor. Tome seu assento, querido irmão. Tenho uma boa notícia para dar para vocês. Amanhã é sábado. Ninguém aqui vai trabalhar amanhã. Assim que vamos dar liberdade ao pastor Gesiel que faça tudo que Deus colocar no coração dele. Amém? Hoje é vigília, santa convocação. A gente vai sair cedo daqui para quê? Para dormir? Jesus da glória. Eu já fiz uma vigília essa noite. Eu vim com algo preparado para trazer aqui, mas depois que eu escutei o pastor Gesimiel pregando, eu falei, tem que mudar meu esboço. Aí depois eu escutei o pastor Gesimiel, eu falei, tem que mudar é muito. Não consegui dormir, fui dormir às 6 da manhã, porque eu tive que refazer toda essa era outra. Tive que refazer tudo de novo, porque depois de tanto ensino que a gente recebeu no dia de ontem, meu Deus. Aí eu disse, pronto, já botaram a barra bem alta. Quem vai ultrapassar? Aí vem a pastora Edjane. Ela falou, o que está faltando aqui é falar em línguas. Pronto. Ela pregou, ensinou, botou todo mundo para falar em língua. Eu falei, o negócio está ficando difícil aqui. Jesus da glória. Bom, meus queridos, vamos entrar na palavra. Deus lá do céu olhou uma cidade chamada Nínive. E Deus viu que era uma cidade muito pecadora. Eu não posso nem imaginar o que é tanto pecado que incomoda a Deus. Até o ponto que Deus disse, eu vou consumir esse povo. Porque a gente vê tanto pecado hoje em dia e Deus ainda não veio consumir. Mas eu moro na Califórnia, vocês sabem, lá tem muita coisa estranha. Muita coisa estranha. Está mais perto daquele lado lá. Lourenço, te cuida por lá. Eu estou bem para o sul, eles estão para o norte. Pastor Wagner, palavra firme lá, viu? Fala grosso, rapaz. Então, mas apesar de tudo que a gente vê da Califórnia, Deus ainda não decidiu
que é suficiente para acabar com aquilo. Então fico me pensando, como era Nínive? Como era Nínive? Que Deus disse, eu não aguento mais, está fedendo demais. Era pior. Que Deus disse, eu vou acabar. E uma das expressões que a Bíblia usa é que era a malícia. Errar, todo mundo erra. Fazer mal, de vez em quando, alguns fazem. Malícia é aquela pessoa que planeja o mal. Aquela que deseja a maldade, que fica, que mal, levanta de manhã pensando, que mal que eu vou fazer hoje? E Deus diz, eu não aguento esse povo só tem um pensamento, é fazer maldade. Uma cidade ordinária. Ainda que todos sabemos que era uma cidade muito poderosa, ela chegou a ser a capital da Síria. A Bíblia diz que tinha mais de 120 mil pessoas naquela cidade. Aquela cidade não era uma qualquer cidadezinha, tinha até rei naquela cidade. Era uma cidade poderosa, mas Deus disse, eu já não aguento mais essa, eu vou acabar com ela. Mas Deus disse, mas um momento é muita gente. Eu preferia salvar aquela cidade. Eu preferia que ele se convertesse. Quando Deus quer salvar alguém, Deus não mata. Deus manda profeta. Por isso você vai ver a história de Jonas, que Jonas, eu já sabia que no final você ia se arrepender e não ia mais. Porque se Deus quisesse destruir Sodoma, para que avisar? Perdão, se Deus quisesse destruir Nínive, para que avisar? Profeta ia avisar Nínive? Não mandou nenhum profeta ia avisar Nínive? Vai lá mandar alguém, não, Nínive, eu quero acabar. Profeta, a coisa muda. Se manda profeta, a coisa muda. Porque Deus sabe do poder que tem o pregador, o poder que tem a palavra. Para Nínive, Deus não mandou nenhum profeta lá. Perdão, para Sodoma e Gomorra, Deus não mandou nenhum profeta lá. Mas para Nínive, Deus decidiu encontrar uma solução. E Deus tinha um grande problema, se possa entende entre parentes, Deus tinha um Nínive, que era Nínive, uma cidade que estava incomodando os céus. E Deus queria que essa cidade se salvasse. Eu tenho que encontrar a solução para a salvação dessa cidade. E a solução das almas sempre está com o pregador. Se você quer ser pregador, você foi chamado por Deus, a solução de Deus. Pregador é a solução para a salvação do pecador. A Bíblia diz, como crerão se não ouvirem, mas como ouvirão se ninguém pregar. A Bíblia diz que Deus aprove salvar o homem com a pregação da palavra. O método, a maneira que o homem será salvo é através da pregação da palavra. Então, Deus sabe a solução para a salvação de alguém é um pregador. E Deus olhou para a terra e encontrou um pregador. Disse, é esse aqui. É interessante que a Bíblia diz que era o profeta Jonas, mas ninguém conhece dele profetizando. É o profeta que só profetizou uma profecia. Em 40 dias, essa cidade vai ser destruída. E a profecia que não se cumpriu. A única profecia que a gente escuta de Jonas. A gente só sabe que a Bíblia fala do profeta primeiro, porque a Bíblia fala do livro do profeta Jonas. Porque teve um lugar lá no Antigo Testamento, profeta Jonas, no momento que fala do profeta Jonas, ninguém escutou nenhuma profecia dele.
confirma também do profeta Jonas, que assim como Jonas esteve no... Jesus falou no ventre do peixe, Jesus falou que era um profeta. Se Jesus falou, então eu creio. Mas você não sabe de nenhuma outra profecia de Jonas. Nada mais. Só que ele foi profetizar que em 40 dias... Eu fico imaginando no Jonas, eu sou profeta e não profetizo. Eu sou profeta e Deus não me usa. Eu não tenho, ninguém nunca escreveu nada mesmo, mas eu sou profeta. Sabe aquele que você sabe que você... Deus ainda não te deu pregador, mas Deus ainda não te deu a mensagem. Você sabe que você é pregador, mas ninguém te convidou para pregar em algum lugar. E quando você confessa como Moisés falou, você já começa a confessar. Quem é você? Sou fulano de tal, pregador do evangelho. É verdade? Você já pregou muito? Muito? Lá no meu quarto. No banheiro, no chuveiro. Não, ele está só confessando. Eu imagino que Jonas devia ser esse sujeito. Eu sou profeta. Que profecia? Ainda não tem nenhuma. Vai chegar a hora, hein? Vai chegar o dia. Eu sou profeta, eu sou profeta. Deus me chama de profeta. E o maior desejo de Jonas era profetizar. E Deus olhou para a solução. A terra viu a solução. E a solução para de Nínive era Jonas. Jonas. Diga comigo, Jonas era Deus decidiu chamar ele. Deus tinha um pequeno problema, era um problema, salvar 120 almas. No dia que Deus chamou Jonas, Deus esqueceu dos 120 e disse, agora eu tenho um problema. É tratar com esse homem chamado Jonas. Você vai ver o livro de Jonas, são só 4 capítulos. E você vai ver que 3 são tratando do problemático Jonas. Só um fala mesmo o assunto de Nínive, Deus resolveu um capítulo. O problema foi o Jonas. Capítulo 1 para falar da fuga do Jonas. Segundo capítulo para falar desse Jonas lá, uma oração enorme. Lá no ventre. O crente, quando está no ventre do peixe, até ora muito. Está lá orando. Depois vem o capítulo 3, aí fala como ele pregou. Logo vem o quê? Capítulo 4 para tratar com Jonas de novo. O ressentido, o chateado, o quicado, deprimido, o que queria morrer. E Deus agora tem que tratar. Jonas deixou de ser a solução e virou o problema. Deus me chamou para ser solução. Eu creio que Deus te chamou para ser a solução. Agora é triste, às vezes, eu deixei de ser solução para ser o problema. E é triste ver que muitos, talvez, alguém mais aqui, um ou dois, pode dizer, algumas vezes, pastor, algumas vezes, o problema era eu. Nós não podemos perder essa visão. Podemos deixar de sair da nossa mente. Deus me escolheu porque eu sou solução para Deus. Eu não posso tornar o problema de Deus. Eu não posso ter Deus planejando coisas para tratar comigo quando Deus quer tratar com o mundo. Então eu encontro nessa porção aí que nós vamos ver, você tem um papelzinho na tua mão, era um pequeno, eu tive até que tirar 2 pontos, porque eu vi que ia passar de uma folha, disse, vou cortar 2 aí. Porque Jonas deu muito problema, muito trabalho. Leia aí a introdução. A grande preocupação de Deus era a salvação de Nínive.
A solução para o problema era Jonas. Jonas era o profeta pregador. A solução para a salvação da humanidade está com o pregador. Mas Jonas passou de solução para problema. Talvez você vai, durante essa mensagem, lembrar de alguém que é um pregador que se tornou problema. Permita a Deus que não seja você mesmo. 8 coisas que fazem do pregador um problema para Deus. E eu, quando estava meditando, eu disse: Deus, eu não posso falar só do problemático. Tomar tanto tempo para falar só do problemático Jonas. Aí Deus me trouxe à mente um homem chamado Paulo. E Paulo é totalmente oposto do Jonas. Porque você vai ver comigo que aonde Jonas foi um problema, Paulo foi uma solução. Aonde Jonas foi um problema, Paulo foi uma bênção. Permita a Deus que através dessa meditação a gente observe o que Jonas fez e diga: Deus me livre de seguir esse exemplo. E a gente possa olhar para Paulo e dizer: eu quero seguir o exemplo de Paulo. Paulo, o maior pregador do Novo Testamento. Paulo evangelizou a Europa. Paulo evangelizou da África, o norte da África. Paulo evangelizou parte da Ásia. Paulo estabeleceu várias igrejas. Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Paulo, eu poderia dizer que é um apóstolo. E quando você vai no Antigo Testamento, tem profetas, você vê que tem profetas maiores e tem profetas menores. Você sabe que categoria está Jonas? Jonas não está como o profeta maior, Jonas está entre os profetas menor. Só teve 4 livros, e eu não aguentaria ler muito de Jonas, porque foi 4 capítulos, é um livro, 4 capítulos, e 3 foram só para falar dos seus problemas. Para que escrever mais, irmão? Porque tem gente que a vida dele é só contar problema. Tem gente que a história dele é só problema. A igreja que ele passa é problema, o púlpito que ele prega é problema, a igreja que ele visita é problema. Para que mais? Nós não fomos chamados para ser problema. Aonde você for, pregador, vai aparecer de bênção. Aonde Deus te usar, que use para... Deus está levantando um exército de pregadores, bênção, para ser a solução para essa geração presente. Pastor, eu queria ser um grande pregador. Então fuja a ser como Jonas, porque é um pequeno profeta. Aprenda como Paulo. A primeira coisa que devemos evitar para não ser um problema para Deus é o fugir. Eu deixei um espaço branco para que você participe escrevendo. Fugir do seu chamado. Deus chamou Jonas e disse: Jonas, tem um chamado para você. Aleluia! Levanta-te e vai para Nínive. Esse é o teu chamado. Vai e prega contra ela. E Jonas se levantou. Glória a Deus. Deus, que bom, já se levantou. Só que não levantou para ir para Nínive. Foi para outro lugar. E a Bíblia é bem clara. Se levantou para... Diz que ele se levantou para fugir do chamado. Fugir da face do...
da face do Senhor, fugir daquilo que Deus estava colocando diante dele. Deus escolheu a ele. Ele tinha que obedecer. Que privilégio nosso ser escolhido por Deus. Aleluia. Que privilégio esse que Deus olhando aqui e disse, eu quero você, e você diz, eu não sou capaz, eu não tenho muito conhecimento, eu sei pouco, tem tanta gente que fala melhor do que eu não sei por que Deus me colocou lá na Califórnia, para Espanha, gente da língua hispana. Quando eu comecei eu não falava nada de espanhol, depois de 35 anos eu esqueci o português, e eu digo, eu não falo espanhol, e eu digo, Deus, por que eu? Você não discute. Deus diz, você vai abrir uma obra de língua espanhola, eu não falo espanhol, mas eu estou indo, me escolheu, aí estou. Deus me escolheu. E quando tem gente que não gosta de me ouvir, eu falo, problema seu, fala com Deus. Eu não me escolhi, Ele me escolheu. Eu estou lá no meu cantinho, Deus disse, eu te quero. Vem, eu te quero, vem. Se escolheu, não fuja. Deus te escolheu, não fuja. Vai parecer difícil, vai ter luta, vai ter problema. Não é o que você queria, mas não fuja, porque o melhor é ser escolhido por Deus, é ser chamado por Deus. Eu tenho um chamado de Deus na vida, e você também tem esse chamado de Deus. As pessoas perguntam, você ainda está aí nessa mesma igreja? Deus me chamou para aqui, ainda não mandou ir embora. Um montão de gente já quis tirar. Eu vou ser louco? Estão te chamando. Me chamando. Tem uma igreja. Rapaz, melhor não é uma igrejona que está me chamando, né? Aquilo. Melhor é Deus te chamar, irmão. Deus te chamou. Fica no teu chamado, fica onde Deus te colocou. E a primeira coisa que nós encontramos aí, então, foi a Bíblia que Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Jonas 1:3. Torna um problema, o pregador se torna um problema quando foge do chamado para pregar. Jonas fugiu. O pregador torna solução aceitando o chamado de Deus para pregar. Paulo foi solução e não problema. Ele diz aí, Paulo foi de bênção sendo obediente ao seu chamado. Ele disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei. Deus tem um chamado para você, diga sim, eu obedeço, eis-me aqui, envia-me a mim, aonde me mandares eu irei, porque Deus teve misericórdia de ti e te escolheu. Agora eu fico olhando tantos outros pregadores, profetas, famosos, Deus escolheu um que não tinha dado uma palavra profética. Deus faz essas coisas, irmão. Eu também não entendo por que eu estou aqui em cima. Fala com ele lá em cima. Tem muita gente melhor do que eu sentada aí embaixo. O problema é Deus. Deus escolheu Jonas. Quantas profecias? Ainda nenhuma, mas já estou pronto. Com 120 mil pecadores, bons pecadores, bom para pecar. Irmão, eu nunca escolheria Jonas. Ia pegar uma pessoa bem capacitada, bem experiente, porque não Jeremias, Isaías, Daniel. Não, vou chamar isso aqui que não tem nada. Ninguém deu
Ninguém escreveu nada dele. Vai ser você. É assim que Deus faz. Deus te escolheu. Deus sabe. Deus sabe que você não tem muito currículo. Deus sabe que você não sabe falar muito, não conhece muito da Bíblia, mas Ele te escolheu. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus e vai. Se Ele te chamou, vai, aceita a chamada. A segunda coisa que nós encontramos nessa história, porque Jonas se tornou um problema em vez de ser a solução. Número 2, fazer a sua própria agenda e não a de Deus. Pregadores, muito cuidado. A Bíblia diz que Jonas se levantou e foi. Só que ele não foi para a agenda de Deus, ele foi para dele. Deus disse, vai para Nínive. Nínive? Tem uma igreja tão boa aqui em Tarsis. Dá um cachê melhor. Me coloca no hotel de 5 estrelas. Me pagam passagem de primeira classe. Vão botar eu na televisão. Aquela outra igreja, Deus maravilhoso, acho que nem som tem. Ali é capaz de eu ter que deixar oferta. Eu já fui em igreja que eu tenho que deixar oferta em vez de receber. Cuidado com fazer a tua própria agenda. Você quer ser um pregador de Deus? Você está aqui porque quer ser pregador? Você vai ser pregador para fazer a agenda de Deus. Cumprir a agenda de Deus. Já ouviu falar que o pastor Gisel falou ontem? Que às vezes Deus vai te dar uma mensagem tremenda. Aí você diz, para esse povo, vou guardar. Isso é para o Senapeb quando estiver lá na igreja do pastor Silas. Quero 1000 pelo menos. Jesus, as maiores mensagens, maiores revelações ele trouxe para mulher samaritana. Deus é espírito. Deus busca verdadeiros adoradores. Não falou para mais ninguém, falou para ela. Para quem que Jesus deu uma revelação? A coroa da Bíblia, onde se você não tiver nenhum versículo da Bíblia, tiver só um, com esse versículo você pode ser salvo. João 3,16. Jesus pregou para um homem. Porque de tal maneira, porque ele não pegou uma multidão de 20 mil pessoas, vou dar a maior revelação, porque de tal maneira amou Deus, uou! Não, vou dar para um homem. Vou dar para um homem. Entenda bem que Deus às vezes vai te dar uma tremenda revelação. Para você dar para uma pessoa. Dar para uma família. Não guarde aquilo para depois. Não faça agenda, vou deixar isso para dia tal. Você não está aqui para fazer agenda para Deus. Você vai buscar a Deus qual é a tua agenda. E eu vou entrar nela, eu vou fazer o que você quer. Deus chamou para Nínive. E ele foi para Tarsis. Olha o que está no seu papel. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. O pregador se torna o problema fazendo a sua própria agenda. Jonas foi para Tarsis. O pregador se torna a solução seguindo a agenda de Deus. Paulo foi de bênção, deixando sua agenda para ir a Macedônia. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava dizendo, passa Macedônia, ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. O Senhor nos chamava para lhes dar o Evangelho. Paulo se despediu da igreja, irmãos, estou indo, amanhã nós estamos partindo para tal lugar, vai ser uma bênção, glória a Deus. Despediu de todo mundo, foi dormir, Deus falou, vai para lá, não, você vai para cá. Mas Deus, eu falei com todo mundo que eu ia para lá, rapaz, você tivesse me consultado primeiro. Algumas vezes você vai ter alguns compromissos, porque Deus não mandou você ir para lá. Algumas vezes você vai ficar mal para ficar bem com Deus. Não tem nada de pecado. É porque Deus decidiu uma outra.
você vai fazer. Quando você diz, Deus, desculpe, eu não posso ir porque eu já estou agendado, ou começa a ser um problema. Deus diz, eu te quero lá e vou te ter lá. Você vai que vai. Então aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que a gente faz com ele? Peixe. Mandamos um terremoto, um furacão, o que vocês acham que seria bom? Vamos continuar. 3. Ser a causa. Isso é a causa de quê? Ser a causa do problema à sua volta. Coisa triste é quando o pregador, que devia ser causa da bênção, ele é causa da maldição. Quando o pregador, em vez de ser a razão de Deus estar se manifestando, ele é a razão porque Deus não se manifestou no culto. Ele é a razão porque Deus não salvou ninguém. Ele é a razão porque Jesus não batizou ninguém. Ele é a razão porque ninguém foi. Ele é a razão porque a igreja não cresce. Ele é a razão. Talvez Deus está falando com alguém hoje. Que a razão é você. A culpa não é o povo, é você. E a gente fica no púlpito culpando meio mundo, chamando todo mundo disso e daquilo. E Deus está falando, o problema está aqui em cima, não está lá embaixo. Jonas se levantou para fugir de diante, 3, por minha causa, disse ele, por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Tempestade na família, tempestade na igreja, tempestade no trabalho. Quantas pessoas estão sofrendo tempestades por causa do pregador que está sem direção, que está em desobediência. Deus nos chamou para ser bênção. Nós somos a resposta. O pregador se torna problema quando sua desobediência causa caos. Jonas era o culpado. O pregador se torna solução quando a sua obediência traz bênçãos à sua volta. Paulo foi de bênção para que nenhum preso escapara da prisão. Paulo foi de bênção para que o carcereiro não se suicidasse. Paulo foi de bênção para que ninguém morrera naquele naufrágio. Aonde você estiver, irmão, tem que ter bênção. Se você trabalha no secular, o teu trabalho deveria estar abençoado porque você está aí. A tua rua deveria estar abençoada porque você mora naquela rua. A tua casa deveria estar porque você é abençoada porque você é um pregador que mora. O teu deveria estar abençoado. Eu me lembro que do Japão, talvez eu estava vindo do Japão, e quando eu vinha do Japão, pegamos uma tempestade violenta, sabe aquela que todo mundo começou a gritar, muitos budistas, e tinha uma senhora do meu lado, ela sentou assim, cheia de joia, toda granfina, toda. E eu lá, mas na hora, irmão, da tempestade,
E todo mundo gritando, eu lá. Aleluia, maravilhoso, maravilhoso Deus. Oh, Deus, tu tem umas brincadeiras tremendas. Oh, você gosta de me fazer. Olha-se Deus. Daqui a pouco a mulher olhou para mim. Eu falei, você não está com medo não? Você está vendo que a gente vai morrer? Eu falei para ela, eu morrer hoje? Eu falei, você não pode morrer hoje. Eu tenho tanta promessa de Deus na minha vida que ainda não se cumpriu. Eu não posso morrer hoje. Esse avião hoje não cai. Aqui está um homem de Deus. A mulher chegou e falou, olha gente, o avião não vai cair não. Tem um homem de Deus aqui. Ele disse que ele não pode morrer hoje. Você está com a bênção de Deus, a resposta de Deus para um presente. Fugindo, o avião ia cair. Se eu tivesse fugindo, o avião ia cair mesmo. Eu já estou com paraquedas. De Deus. Você não está fugindo de Deus, irmãos. Você sabe que tudo vai funcionar para bem. Paulo tinha certeza. Ninguém vai morrer. Esse naufrágio, essa tempestade, ninguém aqui vai morrer. Eu estou aqui. Eu estou nesse barco aqui, ninguém morre. É por isso que Jesus, todo mundo, vamos morrer. Gente de pouca fé, o que aconteceu? Como é que vou morrer se eu estou no barco? Quando você está com Jesus, irmão, tempestade não vai te pegar. O inimigo não pode te derrotar. Louva a Deus. Você está passando por uma luta. Dá glória a Deus. Não é o teu fim. Você tem uma chamada. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus já escreveu lá no céu aonde você vai. Vai haver tempestade que vai impedir você de chegar lá. As tuas lutas vão acabar. O inimigo será vergonhado. Deus vai te levar aonde Ele disse que vai levar. Rebachata rabacuto araia. Oh, ramachera la rabacicara. Acordando o carcereiro aberta da prisão e vendo portas abertas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou em grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. É a única vez que a prisão está com as portas abertas. O carcereiro diz, rapaz, vem para minha casa. Eu preciso de bênção. Levou Paulo para a casa dele. É muita bênção para estar na prisão. Quero essa bênção na casa. Meus filhos andam rebeldes, querendo tudo fugir. Vai lá para minha casa, dá um jeito na minha mulher. Minha sogra anda por lá, rapaz. Vai para minha casa. Bênção. Você está sendo solução? Problema. Outra num problema. A igreja está sendo abençoada. A tua igreja está sendo abençoada contigo? Amém. Ou ela tem que estar. Dá outro pastor. Pedindo a Deus, dá outro pastor. Número 4. Você se torna um problema quando tem menos temor de Deus dos ímpios que estão à sua volta. Infelizmente, hoje tem muitos pastores, tem muitos pregadores que têm muito menos temor de Deus
que muita gente que não está no púlpito. Pastores casando, divorciando a toda hora. Pastores bêbados. Nós não podemos ser pregadores e não ser exemplo de temor de Deus. Eu, quando era jovenzinho, meus 16 anos, eu ia para a vigília na igreja, ajudava a dirigir a vigília, e no sábado eu tinha escola, então eu ia para a escola direto da vigília, e eu ia com minha roupa da igreja, levava minha Bíblia, e todo mundo sabia que eu era o pastorzinho, o pregador. E um dia, um jovem e uma jovem começaram a namorar. Ei, isso vai dar casamento! E todo mundo brincando lá fora da saída da escola. E lá vou eu carregando a minha Bíblia. E quando eu vejo, Joel, pastorzinho, olha, eles vão se casar, faz logo o casamento deles aí. Aí eu me empolguei, pastorzinho, peguei a minha Bíblia, muito bem. Na hora que eu peguei minha Bíblia, o que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, o pior sujeito da minha escola, pior sujeito, o mais ordinário, mais bandido, o pior da escola, olhou para mim e disse assim: você vai brincar com um livro tão sagrado? Eu nunca pude esquecer disso. Você vai brincar com esse livro na tua mão? Ele não é santo? Eu fechei a Bíblia. Disse, você tem toda a razão, desculpa. Disse, como é que um ímpio tem mais temor do que eu? Tem muito ímpio que teme mais a palavra de Deus que muita gente que está pregando a Bíblia e não teme nada. Tenha temor da palavra que você prega. Cuidado com o que você está dizendo do púlpito, porque o que você está dizendo para ela também serve para você. As condenações que você está jogando para lá também, a Bíblia diz, com a mesma medida que medirem serás medido. Perdemos o temor de Deus. Subir na plataforma não é qualquer coisa. Eu quero ser pastor para subir no púlpito. Cuidado, tenha temor de Deus. O pecador não sobe no púlpito, não, ali é coisa sagrada. Mas qualquer um quer subir no púlpito e fazer o que quiser. Eu fico olhando que na igreja lá, outra, não convém mencionar o nome, a outra igreja da maioria, que alguns eram de lá. Irmão, a gente podia escutar uma mosca, porque ninguém faz. Meu filho, reverência, estamos na casa de Deus. E eu, quando vou no Brasil, fico vergonhado de ver no púlpito contando piada, brincadeira, o povo com namorinho, conversando, correndo, saindo, entrando. Como é que o ímpio tem mais temor do que uma pessoa que é um pregador? Você se torna um problema para Deus quando Deus diz, como é que eu vou usar essa pessoa para ser o meu mensageiro? Quando ele vai pregar uma palavra que ele mesmo não teme. Ele vai falar de um Deus que ele mesmo não teme. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Jonas, porém, dormia no profundo sono. Irmão, todo mundo temendo, todo mundo fazendo sacrifício, todo mundo orando, cada um ao seu Deus. Jonas, eu vou dormir. Deus para lá com seus problemas. Ele era o próprio causador e vai dormir. O pregador se torna um problema quando os seus pecados não lhe tiram sono. Quando a gente pode dormir com o nosso pecado como se Deus fosse cego. Oh, Deus fala nessa noite. Muda a nossa história. Eu quero ser um pregador de bênção. Eu quero ser solução. Irmão, é triste quando Deus, que deveria estar preocupado
e fazer que o mundo se converta. Deus tem que estar preocupado em fazer que o pregador se converta. É triste quando Deus tem que quer que o mundo se arrependa, mas o problema é que o próprio pregador não se arrependeu ainda. Como é que Deus vai usar um Jonas que não se arrependeu? Como é que Deus vai usar a nossa vida se nós não nos arrependemos? O pregador se torna a solução quando o seu estado espiritual o incomoda. Paulo foi uma bênção porque clamava por mudança. Ele dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar? O mal que eu quero fazer, esse eu faço. O que eu não quero fazer, esse eu faço. E aquilo que eu quero, esse não faço. Senhor, tira esse espinho da carne. Paulo estava sempre incomodado com a sua situação. Deus sabe que você não é perfeito, que eu não sou perfeito. O que Deus quer saber se te incomoda. Tem gente que já nem ora para subir no púlpito. Tem gente que já não faz jejum para pregar. Tem gente que já não toma tempo com Deus. Já virou uma profissão, uma rotina, um costume. E Deus está dizendo: como eu vou te usar? Número 5. Esperar muito tempo para se arrepender. Eu não sei exatamente, mas dá para entender, ao meu entender, dá para entender isso. Deus preparou um grande peixe, Jonas entrou dentro do peixe, e a Bíblia diz, e passou 3 dias lá no peixe, e a Bíblia diz, e Jonas fez uma oração a Deus. 3 dias dentro do peixe, para que ele decidisse fazer uma oração, irmão. Eu falei, misericórdia. Eu no primeiro minuto já estava lá clamando. Agora, ele era um pregador. E essa é uma escola de pregador. Será que isso passa com a gente? Agora, talvez nosso problema não é que Deus está esperando 3 dias. Sabe qual pode ser o nosso problema? 1 minuto, 5 minutos. Quando você está pregando algo e de repente você começa a falar algo e você sabe que aquilo já não foi Deus que disse. Você se chateou com uma coisa e coloca na tua mensagem. Vai uma pedrada para... Olha, aquele camarada chegou. Vocês aí... E Deus disse, onde estava isso na minha mensagem? Eu não te dei isso. Aí você entrou naquilo. Já viu o pregador que já aconteceu comigo? Não sei nem quantas vezes, nem ando contando. Já pedi, Deus me perdoe. Mas você está pregando e daqui a pouco você diz, onde é que eu estava mesmo? Eu tenho que me achar aqui, porque eu saí não sei por onde, e você já está falando de outras coisas, e depois está... Irmão, qualquer pessoa pode errar. O problema é quanto tempo vai levar para você se arrepender. E alguns não param e continuam batendo naquilo. E Deus está dizendo, não é por aí, não vai por aí. Eu não te mandei exortar ninguém hoje. Não, mas eu senti ele falar. E pá. E Deus, rapaz, arrepende, rapaz. E você continua. Queremos que o pecador se arrependa instantaneamente. E Deus está dizendo, o problema não é o pecador, é você, cara. Você está meia hora falando que eu estou dizendo algo, eu não disse nada. Eu não te dei essa mensagem para você pregar lá em casa, lá na tua casa como... Irmão, é tão fácil a gente mudar a mensagem. Eu vou para a igreja com uma mensagem tremenda. Aí chega lá, não tem ninguém. Aí vai chegando tudo no meio do caminho. Eu vou perdendo a graça. Aí vai chegando, no meio do culto, está chegando. Hoje eu vou pregar de outro tema. Aí o Espírito diz, eu não mandei você mudar a mensagem. Não, mas eu me inspirei. Inspirou aonde?
Bom, antes de Deus falar para você, Deus já falou comigo. Eu tenho que me converter em muita coisa. Porque me incomoda ver os crentes chegando super atrasados no culto. Me incomoda ver que o povo não vem. Deus te dá uma mensagem tremenda, aí o povo naquele dia não vem. Não pode ser, esta para fulano, para o outro, para aquele casal. Nenhum deles vieram. Eu falei, não pode ser. Eu vou pregar outra mensagem hoje, porque para quem era não veio. E Deus diz, eu não mandei você mudar de tema. Se arrepende. E nós persistimos. E vamos. Que nem o Jonas. Passa 3 dias lá dentro. No final, parece que Deus... hoje o céu está de bronze. Eu não sei o que vocês fizeram. Não foi ele, foi você, irmão. Fala, Deus. E Jonas esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. O pecador se torna um problema quando deixa Deus esperando muito tempo pelo seu arrependimento. Irmão, você crê que Deus tinha prazer de deixar Jonas 3 dias dentro do peixe? O problema é que Jonas não se arrependia. Deus tinha uma mensagem, são 40. Deus falou, bom, são 41. Bom, são 42. Bom, são 43. Irmão, Deus teve que mudar o relógio. Quando Deus falou para ele, são 40 dias. Passou 3 dias, já, anjo, muda aí tudo. 43 dias, porque o bendito está lá dentro do peixe, já tem que estender, mudar o calendário todo. Você sabia que você pode estar mudando o calendário de Deus? Você sabia que por tua causa tem certas pessoas que não foram abençoadas ainda? Você sabia que certas pessoas não foram curadas pela tua culpa? Você sabia que tem famílias que não foram restauradas pela tua culpa? Porque o que Deus tinha preparado lá atrás para eles não veio, porque o pregador está mal. E Deus está dizendo, adia um pouco, adia mal. Quando ele estiver bom, a bênção vai fluir. Mas eu não posso usar ele ainda. Não posso usar, ele não está pregando o que eu mando. Ele não está fazendo o que eu estou mandando, ele não está indo como eu estou. Então, a igreja tem que ficar sofrendo. Os milagres não fluem, a prosperidade não chega. Os milagres lá. Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Se temos algo que arrepender, vamos arrepender já agora, para que quando você voltar domingo, o céu já esteja aberto, e Deus diz, eu vou fazer, eu já posso fazer. O pregador se arrependeu, aí vem a bênção. Alguém pode louvar o Senhor? Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus? O pecador se torna um problema quando deixa Deus esperando pelo seu arrependimento. Pelo seu arrependimento, o pecador se torna a solução. Se arrepender rapidamente. Paulo, no momento que Jesus o confrontou, ele se arrependeu imediatamente. Olha o que diz a Bíblia, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? 2 versículos depois ele está dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Rapidinho ele mudou de atitude, rapidamente. Número 6. Quando o pregador faz Deus falar ou ordenar as mesmas coisas 2 vezes. Quando o pecador faz Deus ordenar as mesmas ordens 2 vezes. Irmãos, quando era para Deus estar falando com Nínive, Deus tinha que estar falando com Jonas. Porque Jonas era o que precisava se arrepender primeiro. É triste quando na igreja, quando Deus queria estar falando com o pecador, Deus tem que estar falando com a igreja. É triste que quando Deus tem que falar com os pecadores, Deus tem que estar falando com o próprio pregador. Era o mundo que deveria estar escutando. Mas Deus não pode mandar ninguém lá.
Porque o problema está com a igreja primeiro. As almas estão morrendo lá, mas Deus tem que tratar conosco primeiro. E o que Deus já tinha mandado, eu já agora vou lá de novo. Vai fazer o quê? Vou dar a mesma mensagem, falar a mesma coisa. Já era para falar uma outra coisa, mas não posso. Porque ele ainda não conseguiu obedecer a primeira. Eu vou pular rapidamente, porque o tempo já me foi. Eu perdi o tempo aqui. Bom, 7. Não ter compaixão das almas. Quando um pregador não tem compaixão das almas, ele se torna um problema. Irmãos, cuidado. Estamos em dia que o povo tem mais amor pelo dinheiro que pelas almas. Que o povo tem mais amor pela fama do que pelas almas. Que o povo tem mais amor a um bom púlpito do que as almas. E podíamos falar um montão de coisa. Tem mais amor a si próprio do que as almas. Olha o que diz aí. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Ressentido com o quê? Que Deus decidiu perdoar a Nínive. A gente vai, fala umas coisas e fica esperando Deus cumprir. E a gente quer mesmo que o sujeito, se você não aceitar Jesus hoje, você vai mal. Aí não aceitou? Deus faz o carro dele bater. Senhor vai. Aí Deus fala, mas que é isso? Senhor, acaba com esse ordinário. Eu suei, preguei, e ele não aceitou Jesus. Vai ver, vai ver. Senhor, estou esperando. Quebra a perna dele. O pregador se torna um problema quando não vê, quando não quer ver o pecador salvo. Jonas se aborreceu. O pregador se torna uma solução quando ama ver as almas salvas. Paulo foi uma bênção, porque a salvação dos pecadores era tudo para ele. Ele disse lá em Atos 20, 24, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de graça e de Deus. Número 8, último. O pregador se torna um problema. Deixa de ser a solução para ser o problema. Quando ele, sendo tão bom, só pode ser usado por Deus uma vez. Jonas era o pregador. Um pregador que pregou sozinho para uma cidade, ganhou ela todinha. Deus não mandou nenhum reforço com Jonas. Deus não mandou mais ninguém. Vai você sozinho, prega lá. E o pior é que Jonas sabia que ele era bom mesmo. Ele falou para Deus, eu sabia que eu ia chegar aqui, ia pregar, esse povo ia se converter. Eu sabia que tu ia se arrepender. Porque Jonas já sabia que se Deus mandou ele lá, é porque Deus queria salvar e não destruir. Entenda isso, quando Deus te mandar a algum lugar para pregar, porque Deus quer salvar, senão Deus não te mandava lá. Entenda isso. Olhe como Deus olha. O camarada é um bandido perigoso, não vai jogar maldição sobre ele. No inferno, se Deus está dando uma oportunidade através de você, é porque Deus quer salvar. Sinto que Deus sente. E ele sabia. Então olha o que diz aí. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Já não quero ser pregador, já não quero ser profeta, já não quero. Se o que eu vou profetizar não vai se cumprir, para que profetizar? E no teu ministério vai acontecer isso. Vai chegar dia que você vai pregar de salvação e ninguém vai se converter.
Vai chegar dia que você vai pregar de cura e ninguém vai ser curado. E que você vai deixar o ministério? Você vai em lugar pregar e ninguém vai te honrar. Vai ter lugar que você vai e vão te tratar mal. E que? E que? O pregador se torna um problema. O pregador se torna um problema quando o seu ego o faz desistir. O ego de Jonas. Eu falei que eles iam morrer. Iam que morrer. Jonas, pô, se imaginar Jonas, pô, finalmente eu consegui profetizar profeta. Profetizei a única vez e não vai se cumprir. Eu prefiro morrer. Agora, Deus poderia ter dado outros ministérios. Quantas outras cidades poderiam ser um homem chamado Jonas, beneficiada por um homem chamado Jonas? Se ele ganhou a pior de tudo, como ele não poderia ganhar as outras? Mas infelizmente Deus nunca mais quis usar Jonas. Uma pessoa que não ama almas não pode pregar. Muita gente não entende porque a sua agenda fechou. Muita gente não entende porque ninguém te chama para pregar. Porque você já não flui mais. E fica culpando o diabo, ou então falando mal dos outros pastores. Quando é Deus fechando a porta e dizendo: você deixou de amar as almas para amar um montão de outras coisas. Menos as almas. Nosso compromisso é com a palavra. Nosso compromisso é com o evangelho. Nosso compromisso é obedecer a Deus. O pregador se torna a solução quando o seu amor o impele a voltar ao campo missionário. Paulo foi apedrejado, chicoteado, passou fome, passou por tudo. E a Bíblia diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas Paulo, teve um lugar que quase te mataram. Rapaz, o que importa? Eu quero voltar lá. Eu amo aquele povo. Volte não por causa da oferta. Volte não por causa dos aplausos. Volte porque você ama as almas. Peça a Deus para te dar uma oportunidade, não porque você quer fama. Diz: Senhor, porque eu quero ganhar almas. É isso que Deus está buscando na tua vida. Eu vou pedir que você coloque-se de pé, por favor. Eu te faço a pergunta: você é problema ou você é solução? Você é Jonas ou você é um Paulo? O que você é? Deus pode te usar mais vezes, ou Deus está dizendo para você: já não mais, acabou, eu não posso mais te usar. Você vai determinar. Você vai escrever só 4 capítulos, ou você vai escrever 3 epístolas, você determina. Você só vai a uma cidade, ou você vai ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Você determina, você determina. Deus vai te levar lá bem alto, ou você vai ficar no anonimato. Você determina, você determina. Decida-se hoje: eu serei de bênção, eu sou a solução para essa geração. Eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Oh Pai, louvamos a Ti pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu ainda fala. Muda o meu coração, muda a minha vida, Senhor. Eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Não deixe eu perder o amor pelas almas, Senhor. Senhor, o que nos impele tem que ser paixão por ganhar almas, por ganhar almas, por ganhar almas. Senhor, almas. Senhor, se temos dinheiro, amém. Se não queremos ganhar almas, se não recebemos, amém. Se nos maltrata, queremos ganhar alma. Queremos ser pregados, Senhor. Senhor, levanta jovens pregadores aqui, jovens que estão dispostos a pagar o preço, sofrer o que for necessário, para ter uma alma salva. Queremos almas. Diga comigo: queremos almas. Diga outra vez: queremos almas.
Diga outra vez, queremos almas. Agora diga, eu quero ser pregador. Para ganhar almas. Para ganhar almas. Para ganhar. Deus, almas. Deus vos abençoe.